dar início, então, aos trabalhos de hoje, Encerram a abertura. Oi? Encerram a abertura. Pode ser. Encerram a abertura, a semana de abertura do programa de pós-graduação em artes. A gente conseguiu vir para essa sala depois de uma tensão grande durante o dia. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. A semana de abertura do programa foi organizada pelo Diego Kern Lopes. O Diego é doutor em artes do PPGArtes, foi meu orientando na época, e hoje em dia faz o estágio pós-doutoral dele no PPGArtes com bolsa doutorado nota 10. Doutorado nota 10? Pós-doutorado nota 10, desculpa. E ele desenvolve a pesquisa dele, que se chama Direção do Vento, uma epistemologia poética. Agradeço ao Diego pelo trabalho. Vamos lá, você tem a palavra agora, Diego. Obrigado, gente. Então, boa tarde a todos. É um prazer também estar encerrando a nossa semana. E eu gostaria de agradecer e apresentar o nosso palestrante, Joel Sullivan, que é historiador da arte e pesquisador de culturas visuais na Faculdade de Culturas Visuais do National College of Art and Design em Dublin. E a sua pesquisa foca em intersecções entre prática artística, cibernética, pós-humanismo, entre outros discursos que desestabilizem o sujeito humano. E também gostaria de apresentar e agradecer ao nosso tradutor que está aqui, o Ender, que vai fazer essa tradução para nós. Por favor. Pois gostaria de começar esta fala pedindo desculpas. Eu gostaria de ter conseguido apresentar em português, mas felizmente tenho um tradutor maravilhoso aqui para ajudar-me. Muito obrigado. Em segundo lugar, eu realmente gostaria de agradecer ao Renato Pera pelo convite e pelas nossas colaborações contínuas. E por fim, gostaria de agradecer a todos envolvidos para que isso acontecesse e a todos vocês por terem vindo. Uma outra coisa. Gostaria também de mencionar que preparei um especial muito maior desta questão, pois, se quereis, posso mandar você enviar para quem quiser. Perfeito. Obrigado. Pois, I would like to start this talk by thinking about one of the organisms that scares me the most, which is the worm. The worms always reminded me of the death card in tarot. It's symbolic not only of the end of things, but of new beginnings. The worm is known to every gardener as the producer of compost. It transforms material through its tubes and reconfigures them to become building blocks of new systems. Yet the worm is often presented for both its ability to change material and for its tendency to make the onlooker acutely aware of their porosity and materiality. Ok. Eu gostaria de começar essa palestra pensando sobre um dos organismos que mais me assusta, a humilde minhoca. A minhoca sempre me lembra daquela carta no tarot que é a morte. E é simbólico não apenas para o final das coisas, mas também de novos começos. E a minhoca, todo jardineiro conhece como quem produz o adubo, né? Ele transforma o material através dos seus tubos e pega esse material para reconfigurar e virar os tijolos de novos sistemas. Mas a minhoca sofre um pouco de ressentimento, não apenas porque consegue transformar o material, mas também porque quem está enxergando a minhoca fica muito ciente da sua própria porosidade e materialidade. For the philosopher Georges Bataille, pleasure only starts once the worm has gotten into the fruit. To
To become delightful, happiness must be tainted with poison, right? So Bataille here uses the worm as the site of the abject, noting that the object of desire must always be pharmacological, that is, poison and the cure, desire and disgust. Para o filósofo Georges Bataille, o próprio prazer só começa quando a minhoca penetra dentro da fruta. E para ter esse prazer, a felicidade precisa desse envenenamento de próprio veneno. Bataille quer dizer que a minhoca é o logo do nojo, né? Que um objeto do nosso desejo sempre tem que ser farmacológico, tem que ser ao mesmo tempo o veneno e a cura, tem que ser o desejo e o nojo. The worm, however, not only reconfigures matter into compost, but it occupies a world without sight, a world of vibrations. O papel da minhoca não apenas é configurar matéria-prima para ser adubo, mas também para morar, ocupar um mundo sem visão, um mundo apenas de vibrações. Despite being able to detect changes in light, the worm cannot see, and as a result, it navigates the world through other things, vibrations, through sound. Right? Worms do not have ears. In September 2021, Dr. Shuan Xu at the University of Michigan published an article in the journal Neuron in which he demonstrated that the common earthworm doesn't have ears, but instead it listens through all of its body. The vibrations that occur in the air transmitted to the soil that vibrate the body and the water inside it. In many ways, the worm's entire body is the cochlea, just like inside of our ears, and the meatus. The meatus is a passageway that can be understood as taking one from the exterior to the interior, or the other way around, of a living thing, an ear hole, a nostril, an anus. Apesar do fato que ele pode perceber mudanças em luz e luminosidade, a minhoca não enxerga e como resultado, se navega através de vibrações e som. Mas a minhoca não tem ouvido. Num artigo publicado em setembro de 2021, Sean Xu, da Universidade de Michigan, publicou um artigo dizendo na revista Neurônio, e ele mostrou que a nematoda, né, a minhoca comum, não tem ouvidos, mas ele consegue ouvir através do corpo. Então, essa vibração de som através da terra vibra no corpo da minhoca e, consequentemente, dentro do líquido, dentro do corpo da minhoca. Ou seja, o corpo inteiro da minhoca funciona como uma cóclea, ou um negócio chamado um miatus. O que é um miatus? O miato é uma passagem que a gente pode entender como algo que vem do exterior para o interior, ou vice-versa, como uma narina, como um ouvido ou como um ânus. As disabilities scholar Cindy McCollum notes, references to the worm are both tied to concepts of the abject and to considerations of biopolitics and the microbial colonial. Lacombe quotes Robert Desowitz saying that the conquest of the Americas was vastly aided by the importation of worms and germs by European soldiers and settlers. The worms, however, despite destroying the top layer of fallen leaves and radically altering ecosystems, leading to the death and replacement of uncountable human and more than human lives, remain silent. Not because they are silent, or not because they don't hear, but because they are neither rational nor dry, and thus not visible. Como anota acadêmico em estudos de pessoas com deficiência Cindy Lacombe, as referências à minhoca na literatura são atreladas aos conceitos do sujeito e são críticos para as considerações de biopolítica e o que se chama o micróbio colonial. Ela cita Robert Dershowitz falando que a invasão, vamos dizer, das Américas foi ajudado pela importação de minhocas e de micróbios pelos soldados e colonizadores europeus. Mas essas minhocas, apesar do fato que eles destruem
a camada de cima de folhas caídas, e como eles podem alterar ecossistemas. E sim, isso, né, vai fazer com que tem muitas mortes, tem uma substituição de vidas, humanos e não humanos, incontáveis. Essas minhocas ficam em silêncio. Por quê? Não porque são silenciosos, e não porque eles não escutam, mas porque eles não são nem racionais, nem secos, e, portanto, não visíveis. As philosopher of sound, Robin James acutely demonstrates sensorial hierarchies organize histories. And I would like to quote her as saying, I really wanted to save us time by people to read that, but maybe they can't. Dá para ler? Sim. Ou está muito fosco? Você quer ler? Não precisa, não precisa. Só uma observação. É verme, não é minhoca. Verme. Verme. E é abjeto. Abjeto. É porque eu consigo. It's earthworm. Earthworm, yeah. Não, é a minhoca mesmo. É a minhoca mesmo. É minhoca. É a minhoca da terra. É do composto. Tá falando minhoca. Não, um caso pode ser minhoca, mas não é. Gente, vamos deixar. Vamos falar minhoca barra verme. Eu entendi essa nematória que esses mais específico como minhoca. É minhoca da terra. Yeah. Querem ler aqui? É um pouco difícil. Não é fluxo. Things look like record or not. Throughout this talk, we will borrow James's term, the conjectural body, to signify bodies that hear, think, feel, and become entangled with others. Thinking, no, we can translate that first. Durante essa palestra, a gente vai pegar emprestado o termo da James, o corpo conjectural, para significar os corpos que conseguem ouvir, pensar, sentir e virar ou tornar entrelaçado com outros. Thinking about queer ecological problems through the lens of the sonic episteme can help both discourses, but it is not a simple solution. To quote sound scholar Salom Volin, listening will not automatically get to a better world or a better philosophy. Sound does not hold a superior ethical position to reveal a promised land, but it will show us the world in which its invisibility, in the unseen movements beneath its visual organization that allow us to see its mechanisms, its dynamic and structure, and the investment of its agency, which might well be dark and forbidding. By pulling on the sonic world, I don't want to produce a singular truth, better or worse than any other truth, but to destabilize epistemologies that rely on singularity and the histories and worldviews that built on them. Yet, at the same time, it is critical that we do not permit our sonic ecologies to dry out and forget the bodies and matter that constitute them. Nessa tentativa de puxar um mundo sônico, né, eu não quero produzir uma verdade singular que seja melhor ou pior do que uma outra verdade. O que eu quero fazer é desestabilizar as epistemologias que se apoiam apenas nessa noção de singularidade e nas histórias e visões do mundo que se constroem ao redor disso. Ao mesmo tempo, eu afirmo que é crítico que a gente não permite nossas ecologias sônicas a se secarem e de esquecer os corpos e a matéria que constitui. In the lecture, I would like to demonstrate a relatively simple premise.
that has quite significant impacts on both the discourses of queer ecologies and of sound studies more generally. The consideration of the cosmotechnics within sonic and ecological and more than human discourses might form the foundation of new models of ethics that are all rooted in relationality and vincularity, and that are less anthropocentric, yet maintain generative difference. Isso é cita. Ok. Sim. Então, nessa palestra, eu gostaria de mostrar e introduzir uma premissa relativamente singela, mas que tem impactos significantes nos discursos, tanto das ecologias queer e de estudos sonoros. A ideia é considerando cosmotécnica dentro de discursos que são sensoriais, sônicos, ecológicas e mais que humano, poderia formar a fundação de novos modelos de ética que são mais enraizadas em relacionalidade e vincularidade e que são menos antropocêntricos e ao mesmo tempo conseguem manter essas diferenças gerativas. Pois in 1991, Avital Romanel published the telephone book Technology, Schizophrenia, Electric Speech. And Ronel opens the book by stating that we shall take another tool in hand, as opposed to Nietzsche's hammer, one that sheds the plurality of identity at its tool. However, through its engagement with immateriality and by the way in which it is put, spiritual, technical, intimate, musical, military, schizoid, bureaucratic, obscene, political, ours could be a sort of tool then, a technical object whose technicity appears to dissolve at the moment of essential connection. Vamos lá. Então, Avital Ronel, ele publicou um livro do telefone sobre tecnologia, esquizofrenia e fala elétrica. E ele começa esse livro falando que é importante pegar uma outra ferramenta nas mãos, diferente de que o martelo do Nietzsche. E essa ferramenta deve ser um que descasca a puridade de identidade como ferramenta. Mas como ele vai conversar com imaterialidade e como essa imaterialidade é usada de maneiras espirituais, técnicas, íntimas, musicais, militares, esquizoides, burocráticas, obscenas e políticas, a gente poderia pegar esse tipo de ferramenta, um objeto técnico, cuja tecnicidade parece que dissolui justamente no momento de conexão essencial. And in this opening, Ronald points to a key tension in sound studies, right? And human materialism and the philosophy of technology. Consciousness of the technological object often ends when it is functional. One doesn't think about the bicycle as a technological object whilst riding it, right? And similarly, the telephone dissolves as long as the conversation continues happening. I don't know many people who care about the phone as matter until Instagram stops loading, right? O Ronel, nessa abertura, ele mostra uma tensão nos estudos sonoros, esse novo materialismo e a filosofia de tecnologia, que é o seguinte: nossa consciência de um objeto tecnológico, ele basicamente termina, ele acaba assim que essa tecnologia está funcionando. Ou seja, a gente andando de bicicleta, a gente não pensa de bicicleta como objeto tecnológico enquanto a gente montamos. A gente não pensa sobre o telefone enquanto a gente está conversando. E muita gente não dá bola para o telefone até o momento que o Instagram para de carregar. I'd like to point to two key outcomes of this observation. The first is a philosophical outcome, that this dissolving of the technological object obscures what philosopher of technology Gilbert Simondon refers to as individuation. That is to say, the way in which through our use of technological objects we become ourselves, and in turn technological objects are developed. Right? So tools and humans are constantly shaping each other. Contemporary philosopher of technology Yoqui furthers this understanding by referring to cosmotechnics. Tem dois resultados desse pensamento. O primeiro resultado é
que essa dissolução do objeto tecnológico ele vai escurecer o que o filósofo de tecnologia Gilbert Simon refere à individuação. O que é isso? A maneira que, usando nesses objetos tecnológicos, a gente muda nossa maneira de ser e muda a maneira que esses objetos tecnológicos são desenvolvidos. Ou seja, as ferramentas e os humanos são em coevolução, sempre mudando um ao outro. E o filósofo de tecnologia Hui, ele avança esse entendimento referindo à questão de cosmotécnica. Cosmotechnics begins with a cosmovision, right? This is a comprehensive understanding and ethics of the universe and human's position within it and alongside non-human others. It then argues that as individuation occurs through techniques, tools and how they are used, cosmovisions shape and are shaped by techniques. Understanding this, Hui argues for a reassessment of contemporary approaches to technology that don't obscure the technological object, but rather highlight the need for new technologies that promote epistemic diversity as well as new ethics. To sum all of this up, he uses the term cosmotechnics. O Hui, então, fala de cosmotécnica começando com uma cosmovisão. O que é isso? Um entendimento aprofundado sobre as éticas, sobre a ética do universo e a posição do ser humano dentro desse universo ao lado de outros não humanos. A ideia é que como a individuação acontece através de técnicas, ferramentas e o uso dessas coisas, a cosmovisão vai moldurar e ser moldurado através dessas técnicas. E o Hui, então, vai afirmar que a gente precisa repensar essas abordagens contemporâneas da tecnologia para não esconder o objeto técnico, mas para destacá-lo e para destacar novas tecnologias que vão promover diversidade epistêmica e, ao mesmo tempo, uma ética nova. E para isso ele usa o termo cosmotécnico. But furthermore, Schaeffer was a colleague of Prado. Okay. Schaeffer was a colleague. I'm missing this actually. Speech there. The second, at the center of Ronald's piece, is that even without some studies, there is a tendency to disregard the materiality of sound. Jumping straight to the signified, the medium is often dissolved in the process of interpretation. Canadian composer Murray Schaeffer orbited around this question when he coined the term schizophrenia to refer to sounds divorced from their point of origin, for example, through electronic reproduction. Furthermore, Schaeffer was a colleague of Marshall McLuhan. Ok. A segunda parte, na cerne dessa obra do Ronell, é que mesmo dentro de estudos sonoros, existe uma tendência a não incluir a importância da materialidade de som, da parte sonora. Pulando diretamente para significado, a mídia, essa parte é frequentemente dissoluída nesse processo de interpretação. E o compositor canadense Murray Schaeffer, ele pensou muito sobre essa questão quando ele cunhou o termo esquizofrenia, justamente para referir aos sons que são divorciados da sua origem, por exemplo, através de reprodução eletrônica. Schaeffer foi um colega do filósofo Marshall McLuhan. Arguably, McLuhan's most well-known quote, "The medium is the message," resonates with a great deal of post-structuralist thinking, arguing that there is a need to study the medium or semantic container over the message if they can ever be isolated. But this, however, led to early communication scholars to start to romanticize orality. Oh my god, it's all jumping around here. And the sounds of symbolisms as wild, untamed cultures, in contrast to the dogmatism of a literate Western modernity. O McLuhan é muito famoso
pela frase dele, a mídia é a mensagem, que tem ressonância com muito pensamento post-estruturalista. E ele afirmou que é tão necessário estudar a mídia e o container, o vestíbulo da mensagem, tanto como a mensagem em si, se fosse possível isolar, né? O canal e a mensagem. Mas essa ideia fez com que muitos acadêmicos e pensadores de comunicação começaram a romantizar oralidade e som como simbolismos de uma cultura selvagem e brava, diferente do dogmatismo de uma ocidental modernidade literária. This post-structuralist term reproduces the fetishistic and Euromodern epistemic hierarchies. Bell Ullman astutely points to this in his 2004 book, Here in Cultures, when they caution that post-structuralist critiques of modernity often appear to be couched in nostalgic terms. Essa mudança post-estruturalista, então, acaba reproduzindo umas hierarquias epistêmicas euromodernistas e fetichistas. E Ullman mostra no livro dele, Escutando Culturas, avisando que muitas críticas post-estruturalistas de modernidade parecem que têm uma certa nostalgia que não é inocente. The problem with Schaeffer's schizophrenia term, and then the response to the latent fetishism as post-structuralist positioning in the sonic episteme, is arguably one of the positionality in relation to materiality. McLuhan's maxim doesn't explicitly account for the materiality of sound itself, nor does Schaeffer's schizophrenia theory sufficiently account for the materiality of the listener, of the speakers, of the room, and of the varying ways in which sound is perceived and endlessly re-articulated. Schaeffer and McLuhan to ambiguously frame sound as attached to a single speaker, right? And do not sufficiently account for the formation of the sonic experience via a full range of techniques and subjects involved. O problema com esse termo esquizofrenia que Schaeffer cunhou e essa resposta a fetichismo latente desses post-estruturalistas com respeito ao epistema sonora é a questão de posicionalidade em relação à materialidade. O McLuhan, falando do canal e a mensagem, ele não dá conta para a materialidade de som em si. E a esquizofrenia não dá conta para a materialidade de quem está ouvindo, do ouvinte, dos falantes, das caixas de som, da sala, em todas as maneiras que som não é apenas percebido, mas também rearticulado e rearticulado sem fim. Schaeffer e McLuhan estão ambíguos demais na maneira que eles enxergam o som como atrelado a uma pessoa só, a uma fonte só, e não dão conta suficientemente para a formação da experiência sonora através de toda essa gama de técnicas e sujeitos envolvidos. Pois it is essential, then, that we recognize that sound is no less material than any other medium, and that the people Schaeffer referred to as sonically rich tribal subjects, and they put that in citas, also form themselves through a process of cosmotechnics, and that's it, the quotes. As James points out, this binary, inverted or not, does not permit us to think through the relationship between the material and the social. The Euromodern ontological association between object and nature denies agency, which in turn erases techniques. One of the goals of queer ecology is to examine in what ways humans and non-human bodies and subjects do produce techniques and are thus entangled. Como a James aponta, essa binaridade, né, essa dicotomia, invertida ou não nos permite a pensar sobre todas essas relações entre o material e o social. A associação euromoderna ontológica entre o objeto e natureza
ele nega a agentividade. E negando essa agentividade, vai acabar borrando a técnica. E um dos objetivos da ecologia queer é pensar, é investigar em quais maneiras os corpos humanos e não humanos e sujeitos de fato produzem técnicas e, portanto, são entrelaçados. One good example of this is Sean Noss' tradition of bard singing in Ireland. Right? Arguably stemming from around the 500 BC in Ireland with the arrival of the Celts to the island, the Sean Noss later became a practice that mixed history and poetry and music and largely developed in the Connacht region of Ireland due to the banishment of Catholics, right, under the 1964 Act of Settlement. Okay. So quite to the contrary of being something wild and untamed, Sean Noss singing follows an enormously lengthy passages with strict accuracy and a wide array of vocal, lyrical, poetic and historical techniques. To position this as wild, which was exactly the justification for its banning, right, would be to erase these cosmotechnics in favor of a romantic, non-existent naturalness. Exemplo muito interessante para pensar sobre isso é a tradição que se chama Sean Noss, que é uma tradição de canto na Irlanda dos bards. Bards são como trovadores. E esses bards, essa tradição começou provavelmente 500 anos antes de Cristo na Irlanda, quando chegaram o povo céltico na ilha. E Sean Noss virou uma prática, uma tradição, que foi uma mistura interessante de história, de poesia e de música nessa região da Irlanda que se chama Connacht. E isso foi porque os católicos foram banidos nessa área com uma legislação de 1662 chamado o Ato de Colonização. Bom, diferentemente de ser algo que é selvagem e não dominado e tal, o Sean Noss parece que realmente tem esses trechos que são muito compridos e tem muita precisão, tem muitas regras e tem uma grande gama de técnicas vocais, líricas, poéticas e históricas. Então, chamar isso de selva ou de ser algo romântico, que foi a justificação para proibi-lo fora do Connacht, no domínio dos ingleses, ia acabar borrando sua cosmotécnica e, em vez disso, substituir isso com uma naturalidade romântica que, de fato, não é existente. On the other hand, as Irish language scholar Malcolm demonstrates in his book 32 Words of the Field, these cosmotechnics are derived from what we could term wet epistemologies, with the Irish language being shaped by the cultural engagement with the territory and its ecological facets, whilst a tuar is a field for cattle at night, specifically, which is coming from. A Catherine is a field with a fairy dwelling on it. Right? This is this kind of original source might be lost. A new sonic aesthetics are only possible through material interface. And if we think about the psychedelic tone of Jimi Hendrix's guitar, this also wouldn't be possible without a metal plate for the reverb. Right? We have this intersection between materiality and reproduction of sound. Tem livro chamado 32 Palavras para Campo, né, sobre a língua irlandês, de Manchan Magan. E ele mostra que existe essa cosmotécnica do que a gente poderia chamar de epistemologias molhadas. E nessas epistemologias molhadas, na língua irlandês, tem um certo papel cultural com o território e com seu papel ecológico. Então, por exemplo, existe a palavra tuar, que é um campo para as vacas durante a noite. Existe um catairim, que é um campo que tem fadas. E todas essas são termos diferentes para campos. A fonte original talvez não existe mais, mas sempre vai ter uma nova estética sonora. E isso é apenas possível através dessa interface material. A gente pode pensar sobre esse tom, esse timbre psicadélico da guitarra do Jimi Hendrix,
que apenas era possível através desses pedais de reverberação. And I'm just going to play to give everyone a break from my voice. Sugerindo. No. Ah, the mouse is not. There we go. Isso é um exemplo de cantar no show notes. Pois a cosmotécnica é sempre um equilíbrio entre a matéria e seu uso metabológico. This is to say that it is a balance between its materiality and the varying cultural uses of that materiality. Não sei como é Exato. Pois, enough philosophy, é suficiente filosofia, exemplos artísticas. Bem, Vladan Radovanovic, the Serbian composer, might be seen as an excellent example of how the intersection between listener positionality and materiality might be explored through sound. In his piece, Voice from the Loudspeaker, released in 1975, Radovanovic guides the listener through what could be understood as an almost guided meditation. As the duration of the track extends, the listener is made aware of the complexities of the sound with regards to time and space. The difference between when the recording was recorded and when the listener is listening is verbally demarcated and further emphasized by guiding the listener to an awareness of the lack of immediate connection between them and the voice. As he states, this voice goes beyond the listener. O compositor sérvio Vladan Radovanovic, ele fornece bom exemplo de como essa intersecção entre o ouvinte, a sua posicionalidade e materialidade pode ser explorada através dessas paisagens sonoras. Ele tem uma peça, uma composição chamada A Voz da Caixa de Som, do Alto-Falante, de 1975. E Radovanovic, ele guia o ouvinte através do que a gente poderia pensar como uma meditação guiada, sonora. E enquanto essa música, essa peça, ele se desenvolve, o ouvinte fica mais e mais consciente dessas complexidades de som com respeito ao tempo e espaço. Existe uma diferença entre quando essa gravação foi lançada e quando o ouvinte atualmente está escutando. E isso é demarcado verbalmente e é enfatizado por guiar o ouvinte para ser consciente desse gap, dessa lacuna, dessa conexão que falta, desse abismo entre eles e a voz. Radovanovic chama isso que a voz vai muito além do ouvinte. You can hear me. This voice is in you. This voice is in the loudspeaker. This voice has nothing to do with the loudspeaker. Essa voz tem nada a ver com This voice is where the loudspeaker is. essa voz está onde está a caixa de som. This voice is where you are. A voz está onde você está. This voice is reaching your ears. Essa voz está alcançando os seus ouvidos. Your hearing is reaching out to this voice. Você está alcançando essa voz. This voice comes into being before you hear it. Essa voz se materializa antes de This você. voice lasts after you have heard it. Essa voz perdura depois de você ouvir. If I say I am speaking louder, it's truer. Se eu falo que eu estou falando mais alto, é mais verdadeiro. Now, it is exactly a certain instant. Now, it is exactly some other instant.
Agora é exatamente uma outra instância. We can't say now, quick enough for it to be exacted now. A gente não pode dizer agora suficientemente, precisamente para ser agora ainda. Now I am recording. Agora estou gravando. Now you are listening. Agora você está ouvindo. Now is neither of these nows. Agora não é nenhum desses agora. Now, while I'm recording, you are not listening. Quando eu gravo, você não está ouvindo. Suficiente problema, não? Okay, so the use of pauses and verbally highlighting moments of recording and re-recording and edits make the listener aware of the material support of the sound itself, from the tape onto which the record originated to the metal and the fabric of the speaker now producing. The voice is still acoustically resonant with Radonovic's body, but is now also given many other plural materialities. In other words, the voice is demonstrated not to be schizophrenic as a change, but to have always been so, formed only in conjunction with other matter, over time, and within spaces. Understood in this way, the work becomes less focused on thinking about sound, and more thinking about guiding the listener through sound to a mindful recognition of their body in relation to the speaker. Radovanovic usa essas pausas para destacar verbalmente os momentos de gravação, de regravação e de montagem, de edição, para fazer com que o ouvinte é muito consciente do material que subjaz o som. E desde a fita que está gravado, até o metal, até o tecido da caixa de som que está reproduzido. A voz, sim, está ressoando acusticamente dentro do corpo do Radovanovic, mas também é dado muitas outras materialidades plurais. Ou seja, a voz não é esquizofrênica como mudança, sempre foi. E foi formado em conjunção sempre com outras matérias, através de tempo e dentro de vários espaços. Pensando dessa maneira, essa obra do Radovanovic não é tão focado sobre pensando sobre som, mas é mais esse guiamento focado no ouvinte, onde o ouvinte pensa mais sobre som e reconhece seu corpo em relação ao falante. This wet sonic episteme allows us to think in relation to our own positionality, our own bodies, and what Bruno Latour would term a network of actors that constitute us. But it also forces us into a consideration of the repercussions of our actions and their entanglement with broader ecological systems. Esse epistema sonoro molhado nos permite a pensar sobre nossa própria posicionalidade, nossos próprios corpos e o que Bruno Latour chamaria essa rede de atores ou de agentes que nos constituem. E também nos força a considerar mais as repercussões das nossas ações e seu entrelaçamento com outros sistemas ecológicos mais abrangentes. Was Japanese sound pioneer Ryoko Akama. Recent work has explored these themes. In Akama's 2022 work, Not a Matter, But It Really Matters, Akama considers heat through sound, both reducible to energy. The proposal decisively points out, the only solution to contemporary climate collapse is to become aware of matter and cease its production. Learning to enjoy the blackout and know how to interpret it, as she says, is one of the first things we need to do. A pioneira de arte sonora Ryoko Akama, japonesa, recentemente tem começado a explorar esses temas e ela tem uma obra chamada, um trocadilho, Not a Matter But It Really Matters. Não é matéria, mas importa sim. A Akama, ela considera calor através de som. Falando que tanto som quanto calor são reduzíveis à energia. E ela propõe que a única solução a esses desastres climáticos é
pensar mais sobre matéria e cessar a produção de matéria. Ela fala que é importante aprender como desfrutar e curtir o apagão e saber como interpretar. E isso é uma das primeiras coisas que precisamos começar a fazer. Multimedia artist Anna Patterson refers to exactly this in their 2022 work, Accessories to This Love. In this text, Anna writes an ode to the kitsch goth necklace they bought on eBay. I don't know if anyone was ever a goth. I was, you know. Throughout the text, the different human and non-human actors involved in making and bringing them the necklace are thanked, because despite the obvious irony throughout, this technological object hadn't formed their identity or conjectural body. The necklace was an articulation. Ada Patterson, um artista de multimídia, refere a uma obra chamada Acessórios a esse amor, que é sobre um poema sobre um colar goth, estilo goth, que realmente é muito cafona, né? Que ela comprou no eBay. E usando esse texto, os agentes humanos e não humanos que são envolvidos em compor e trazendo esse colar estão agradecidos. Mesmo sendo muito irônico, porque para Ada Patterson, esse objeto tecnológico ajudou para forjar sua identidade e seu corpo conjectural. E o colar foi uma articulação disso. Returning to the worm, though, Australian sound artist Francis Barrett led the project Metis in 2022 with Nina Burcham, Hayley Forward, Brian Shuwata, Dylan Lamata, and Sion Tiochenga. Metis was comprised of a series of new sonic compositions and live performances, each responding to the Metis as a theme. For Barrett, listening became a point, or a starting point, to consider the embodied and relational practices that extend the mapping of our bodies. Voltando a minhoca do verbo, no caso, né? A artista sonora Francis Barrett começou um projeto chamado Miatus. Lembra do Miatus, aquele canal que é parte boca, parte ânus, parte ouvido, parte boca, ou parte narina, parte boca da minhoca do verbo, no caso, Miatus. E ela trabalhando com Nina Buchanan, Hayley Forward, Brian Puata, Deluma e Sion Teohenga, eles compuseram uma série de composições sonoras e muitas performances ao vivo, cada um que estava respondendo a esse tema do Miatus, esse canal na minhoca. E para Barrett, o ato de ouvir é um ponto de partida para pensar e refletir sobre as práticas incorporadas e relacionais que vão estender o mapeamento dos nossos corpos. Was drawing on the various modalities of each artist, performance, art, poetry and improvisation, dramatism and sound design. The composition is based on a series of modulated vocal performances sequenced in segments. The compositional structure replicates the segmented body of the word, beginning in the mouth and moving through to the anus. Driven by a blind worm hunger, and this, it's a quote from William Burroughs, the invertebrate sentient salivates the decomposition of language into sonic visceral forms. At different points, throughout the making of the work, each artist took turns to inhabit the role of the worm, and as such, the worm can be seen to represent the artist's conceptual approaches to their mode of collaboration. Então, nessa colaboração toda, cada artista, cada um tinha suas próprias modalidades, alguns de performance, outros de poesia, outros de improvisação, dramaturgia e design sonora, fizeram essa composição com várias performances que eram modulados em segmentos. Por que segmentos? Justamente para reproduzir o corpo dessa minhoca, que tem esses segmentos todos, né? Que começam na boca e vão atrás até o ânus, né? Então,
propulsados através do que William Burroughs chamou fome da minhoca cega, essa consciência do invertebrado começa a salivar a linguagem, essa linguagem começa a decompor e virar uma força sonora visceral. E enquanto eles produziram essa obra, cada artista fez seu revezamento do papel de ser a minhoca. Ou seja, a minhoca representou a colaboração de cada um para o conceito dessa moda de colaboração. Returning then to the work of Nicole, to talk about sound is also to talk about biopolitics, to talk about words. And while scholars, including James, have demonstrated that sound has been greatly misunderstood in philosophical terms, sound, nonetheless, organizes our lives in practical terms. Or, to be more specific, as Vital Ronell demonstrated, many of contemporary society's communication systems are reliant on rendering technological objects that produce sound invisible. Sound is not a subject for study, but a medium to be dissolved in favor of semantic content. For Christine Sun Kim, this topic has produced what she terms rage. Voltando ao trabalho da Lacan, falar sobre som é falar sobre biopolítica. E enquanto os acadêmicos como James têm mostrado que som, muitas vezes não foi muito bem entendido em termos políticos, mesmo assim, som organiza nossas vidas em termos práticos. Ou, sendo mais específico, como mostra Vital Ronell, muitas sociedades contemporâneas usam sistemas de comunicação que justamente querem fazer os objetos técnicos que produzem som invisíveis. A ideia é que som não é o sujeito de estudar, é apenas uma mídia para ser distribuída e favorecer o conteúdo semântico. Para Christine Sun Kim, isso gerou muita raiva. In her 2018 and 2019 works, Sun Kim began to explore using drawing as a means of expressing her anger with who she terms hearing people. Right? In Shit Hearing People Say to Me, Sun Kim makes a pie chart that highlights ridiculous things she's been told, ranging from "you're smart for a deaf person" to "pray to my God and he will make you hear." Right? This grew from the Degrees of Rage project in 2018, which we'll see in a second, where different amounts of deaf rage were visually communicated in the forms of angles. The content ranges from highly specific accusations, such as the Rijksmuseum front desk manager, who I also find incredibly infuriating, to the absence of infrastructure and interpreters in cultural institutions. Thankfully I have you. She's different. Yeah. Então, 2018 e 2019, essa artista surda, Sun Kim, começa a explorar usando desenhos para expressar essa raiva com as pessoas que ela chama de ouvintes. Na obra chamada A Merda que Pessoas Ouvintes Falam Pra Mim, Sun Kim faz aquelas figuras de pizza, né, para destacar as coisas ridículas que ela tem ouvido. Por exemplo, que as pessoas têm falado para ela. Como, por exemplo, você é muito inteligente para uma pessoa surda. Ou, se você reza para meu Deus, ele vai te ajudar a ouvir. E ela tinha tantos graus de raiva que em 2018 essas várias quantidades de raiva surda foram mostradas visualmente através de vários ângulos. E o conteúdo são acusações muito específicas, por exemplo, para o gerente do balcão do Rijksmuseum em Amsterdã, que já também detesta, e também a ausência de uma certa infraestrutura e intérpretes em instituições culturais. All three works are brilliant, not only in their observation of a lack of consideration at best and outright exclusion and prejudice moreover, but that their design revealed their own techniques, demonstrating how emphasis is conveyed without sound.
Todas essas 3 obras são brilhantes, não apenas em como eles observarem essa falta de consideração, falando até generosamente, mas como eles têm exclusividade, como eles vão excluir e mostrar muito preconceito. E o desenho, essas ideias dessas 3 obras revelam suas próprias técnicas e mostram como que é possível fazer ênfase sem usar som. Tied to many of the other language-based works, the angles might be read tonally in terms of length, volume, varying sonic techniques that we use to convey emphasis without adding words. Ok, então a Sun Kim tem muitas obras que têm a ver com linguagem e esses ângulos da obra a gente pode tentar dar uma leitura tonal, pensando em termos de duração, volume sonora, várias técnicas sonoras que a gente usa para tentar mostrar ênfase sonora, sem apresentar palavras. Done visually. Mas, Done visually, however, the requirements for emphasizing a specific depth of emotion are distinct. This is particularly clear in her 2019 work, which is amazing, The Sound of Temperature Rising. Tackling the same thematic as Akama's Matter project, Sun Kim simultaneously shows that neither is temperature nor sound immaterial, but also neither are the techniques we use to represent, measure, interact, and co-form with it. Então, ela usou esses ângulos, que, como a gente falou aqui, poderiam ser interpretados sonoramente, mas a ideia é fazer uma leitura visual. E fazendo assim, é possível enfatizar certas emoções em certas dimensões de maneiras distintas. E numa obra de 2019, que o Jai disse que é brilhante, chamado O Som da Temperatura Subindo, ela usa a mesma temática de Akama, nesse projeto de Matter, da matéria. Sun Kim mostra que nem temperatura, nem som são imateriais. A gente não enxerga nem temperatura, nem som. Mas não são imateriais. E nem são as técnicas com as quais a gente usa para representar, mensurar, interagir e coexistir com temperatura e som. Discussing techniques we use to form ourselves in relation to matter has been well established by Bell Hooks and Angela Davis that sometimes the best place to examine bodily techniques and sound is simply music. Multimedia artist Jojo Abbott was centered on this when she composed, along with the incredible Esmeralda Spalding, a hero of mine, a 2024 performance, opera and installation, God is Love. In it, she speculates how present bodies are the result of ancient and contemporary technology and how they might interface to produce new potentialities for subjects. Contrary to viewing the voice and the body through a nostalgic lens, as we spoke about previously, Abbott seeks ways woman and machine can come together in sacred co-creation, whilst valuing web techniques as a means of resisting transhumanist accelerationist discourses. Então, pensando sobre essas técnicas que a gente usa para se compor em relação à matéria, a ideia tanto da Bell Hooks quanto da Angela Davis é que às vezes o melhor lugar para a gente começar a investigar técnicas corporais e som é através da música. E tem um artista chamado Jojo Abbott que focou nisso quando ela compôs junto com Esmeralda Spalding, que o Jai considera como herói incrível, um performance de 2024 de ópera e instalação chamado Deus é Amor. E nessa obra, ela tenta especular como nossos corpos presentes ou atuais são resultados de tecnologias ancianas e contemporâneas ao mesmo tempo. E como essa interface pode produzir novas potencialidades para sujeitos. Ou seja, em vez de enxergar a voz e o corpo através de uma lente nostálgica, Abbott busca a ideia de que mulheres e máquinas podem se juntar em co-criação sagrada, ao mesmo tempo valorizando essas técnicas molhadas
como maneira de resistir contra discursos transhumanistas e aceleracionistas. Briefly, we're going to listen to Renato speak. Pois, conclusão rápido. Em português, meu, desculpa. Pois, aqui temos 5 pontos rápido em português. E discussão sobre cosmotécnica poder evitar a reversão fetichista de epistemes pós-estruturalistas. 2. Esta discussão sobre cosmotécnica se beneficiaria de discursos ecológicos queer para garantir uma consideração que matéria é uma base de ética para todos os corpos e sujeitos. Tell me if I'm understandable. 3. Reconhecer cosmotécnicas dentro de ecologias mais amplas também força considerar de técnicas não humanas. Isso é muito importante. Isso é fundamental porque produz 2 fatores principais. A. Ele rompe discursos antropocêntricos na filosofia contemporânea. B. Ele torna as afirmações colônias ineficientes. Coloniais ineficazes. Obrigado. De não agência de natureza. Agência. De natureza. 4. A consideração do som serve como uma excelente plataforma para esse processo, porque é ao mesmo tempo o local de grande parte dessa remoção de agência e tem a capacidade de chamar a atenção para pessoas menos vistas. 5. Último. Ao fazê-lo destabilizar-se tanto as epistemologias oculocêntricas quanto as secas e cultivar-se uma consciência de relação entre a matéria como potencial terceira e o corpo conjectural com todas as suas ecologias sociopolíticas e unidades. Obrigado por ouvir, estou a ver poder. Eu acho que a gente tem que aplaudir também o tradutor, porque ele deve estar cansado. Eu vou ter uma pergunta também. Muito obrigado. Então, para Então, eu vou convidar para compor a mesa agora como mediadores a Ana Tereza Prado Lopes, professora do PPGArtes e Arte UERJ, artista plástica e curadora,
É graduada em Artes Visuais pela École Supérieure d'Art Visuel. Doutora e mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, da PPGArtes, UFRJ. E sua pesquisa se desenvolve a partir dos diálogos entre arte e natureza, do uso de diferentes linguagens plásticas e do encontro com personagens e dinâmicas do meio ambiente. Também gostaria de convidar Renato Pera. Renato Pera é artista, pesquisador e docente, e desde o começo de sua prática artística e formação universitária na Universidade de São Paulo, transita entre a experimentação no estúdio, entendido de modo expandido, e a investigação teórica. É professora adjunta do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E só antes de começar, só um aviso de ordem prática, técnica, que nós vamos falar por causa da gravação, que depois será divulgada. As perguntas serão feitas, a mediação será feita em português, com tradução, e posteriormente também, quando a gente abrir para as perguntas, por favor, façam as perguntas em português para ter a tradução. Ok? Obrigado. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria fazer uns agradecimentos ao Cláudio, Marisa Flórida, todo mundo que organizou esse evento. E a vocês que vieram, claro, e os meus colegas de mesa. É uma oportunidade incrível de poder ter esse evento com o Jai, que é um parceiro antigo de trabalho. Então, sempre um prazer. Estou contente de estar aqui. Eu tenho duas. Oi? Você está vendo? Eu tenho uma pergunta bem simples, bem básica. Esses termos que você usou, que você fez oposição entre seco e úmido, e relacionar isso a epistemologias, isso não é uma coisa que eu esteja familiarizado. Então eu gostaria só de pedir para você. Estou mais fácil. Eu pediria para você expandir um pouco isso. E se eu não monopolizo muito tempo, pensar como esses termos, tecnologia, junto de tecnologia, tempo, espaço, como você relacionaria esses termos? Eu sei que isso apareceu na sua fala, né? Como o tempo e o espaço começam a perder suas posições fixas, mas fico pensando se você pode elaborar um pouco isso também. Okay. I need you to repeat the second question. Yes. Start with one question at a time. One question first, and then you repeat the second. We'll start with the points and graph. Yes. Okay, so how do you want to just talk us a little bit? Yeah, and So wet and dry really comes from a lot of years' work. Working around post-humanist concepts of the compost. compost, sobre muitos conceitos pós-humanos sobre adubo. And this is really coming from people like Anna Singh, Donna Haraway, Rosie Berdotti, half of Berkeley, basically. So what comes from that is really interesting. So it's like you have Berkeley producing discourse on post-humanity. Berkeley, na California. Then here you have Georges Bataille, okay, who makes this very clear philosophical distinction between what he terms dry bones, and their lack of productivity versus decomposition as wetness. Bataille faz essa discussão entre ossos secos que não têm essa produtividade, não são frutíferos, e essa noção de umidade, de molhado. Na decomposição. Na decomposição, sim. So when you think about that, like you can bury dry bones and they last forever. Pode enterrar ossos, né?
But there is nothing more disgusting than decomposing maggot fluid crap. Nada é mais nojento de decomposição. But that is life, right? Mas isso é uma forma de vida. So Georges Bataille takes this as a means of organizing what we can term Euro-modern epistemological hierarchies. Ele usa isso para organizar as hierarquias euromodernistas. As hierarquias As epistemologias hierárquicas euromodernistas. So when we think about Plato, A noção de Platão, his hierarchy is quite explicit. sua hierarquia é muito explícita. When we have the abstract philosophical, A gente tem and we have the o body. abstrato e o corpo embaixo. And this, Essas camadas. for Bataille, becomes the dry and the wet. E aí, para batalha, isso é o seco molhado. This then has a parallel, which is just fun, and it's a really interesting parallel. Isso tem paralelo bacana, divertido. The Robin James picks up on a lot, which is in sound, the balance between having an effect like reverb and not is called dry and wet. Nas artes sonoras, o equilíbrio entre ter um efeito sonoro de reverberação ou não, a gravação, se chama seco molhado também. So when we think about these terms of epistemologies, we think about like the wet as effect and the wet as affect, but we talk about it as reception of body versus the abstract ideal, right? And placed within a kind of lineage of philosophical thought, this becomes hierarchized, and this is where I'm taking these notes from. Just as a means essentially to refer to dry epistemology is referring to the abstract universalist concept, Seca é essa noção de Platão, de abstrato, universal. and the wet epistemology is referring to the corporal, E but that seca corporal. corporal is not without techniques. This is a really important aspect. Just poor. So Ficou claro? It's hard to memorize everything now. no, okay, we come back one second. So dry epistemology. Epistemologia seca todo mundo chegou, aquela noção de Platão, abstrato, universal. Referring to universalist concepts, Euro-modern tradition. Era o moderno, esses conceitos, essas tradições. Wet epistemology, Epistemologia seca, molhada, corporeal, but with techniques. com técnicas, com técnica. Las técnicas do corpo. Ok, segunda parte. What was the second question? Não, a segunda parte é para você relacionar essas ideias com as noções de tempo. Não, percepção do tempo e do espaço, né, principalmente. A técnica acho que você já incluiu na equação. Mas como isso expande, contrai, rompe linearidade, enfim, para você elaborar uma coisa. Ai, sou povo. It's a good friend. It's a wonderful point. I own a lot of this stage. Okay. So, no, I don't know that. So, when we think about the technical through the lens of people like Queen, also people, his long-time collaborator Viviero de Gaspar, long-time collaborator, thinking the same way. Keep going, we're basically okay. So they place this emphasis on the fact that a technique Yuko e Viveiro de Castro vão enfatizar que essa técnica cannot exist não consegue existir without locality. sem localidade. Situado. Because, and this is really important, so when we think to the late 1800s, we have people like Gilbert Simondon. Okay? And what Simondon does is he critiques things like Diderot's encyclopedia. Okay.
Simondon, no final do século XIX, criticou essa enciclopédia do Diderot. Why? Because it's this very French vision of we can create an encyclopedia of technology. Uma visão francesa de criar uma enciclopédia de tecnologia, de estar aqui ao lado do Benjamin Constant positivismo. But the encyclopedia doesn't have space, time, or place. A enciclopédia não tem tempo, espaço ou lugar. Ele propõe um universo. Ele seria seca nesse sentido. Yes. Okay, so when we think about that, then that becomes really, really key, because what Simondon does is he writes a history of the technological object. Simondon escreve a história do objeto tecnológico. And in doing that, writing a history of the technological object, he makes technology located in place and time. Ele localiza a tecnologia em tempo e espaço. So when we start viewing through people like Euclid and Eduardo Castro, technology as belonging to a history involved in place and A time, tecnologia pertence a uma história, a um tempo e espaço, segundo o Viveros de Castro e Juiz. we arrive at this notion of the cosmotech. Aí se chega no conceito de cosmotécnico. Technology shaping bodies and how they think and feel, and the other way around. Como tecnologia vai mudar como corpos se sentem e se pensam e vice-versa. And this is really important right now, Muito importante, especialmente no mundo atual. because we're living in an age of fucking crazy people like Elon Musk. A gente tem esses malucos como Musk, né? Who would have you believe that technology is deterministic? Que pensam que tecnologia é determinística, ou seja, Que depois de 3G, 4G, que depois de 4G, 5G. Por quê? integração inevitável. Não necessitava 6G. So this becomes really key, because instead of a deterministic development of technology, by framing it as cosmotechnics, we open the possibility for radically different paths, drawing on different histories of different peoples who didn't form that deterministic path. A cosmotécnica abre a possibilidade de várias trajetórias, até de povos diferentes, que não fazem parte de apenas uma trajetória determinística. Muito obrigado. Posso então para minha pergunta? Então, acho que agradeço o convite, a sua presença. E algumas questões, assim, acho que tem uma ressonância direta de várias questões, mas eu vou fazer uma questão muito simples. First two questions. No pedido, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua noção, duas noções, na verdade, de corpo, e essa noção de artista como minhoca, perdão, worm. The artist is a worm. To So expand on that. develop on the artist as a word. Absolutely. Okay, so outra vez. I can only think by doing this. Yeah, literally, yeah. Penso que é muito importante tocar coisas dentro de pensar. Like the worm. So expanding on the idea of the worm, the artist as worm. When we think about, for example, Donna Haraway, let's begin with Donna Haraway. I don't want to make everything about Donna Haraway, but it's convenient. Começar com o exemplo da Donna Haraway. Yeah, it's a common reference point for everyone, right? So Donna Haraway makes this very nice point where she refers to the worm as a set of articulations. Ela fala que a minhoca é esse conjunto de articulações. The interesting thing about the word articulation in English Articulação em inglês is that it comes from a notion of agreements. vem dar essa noção de concordância também. Articulação, vamos articular um acordo. So for Donna Haraway, and now we expand to everyone else, what we view is that the artist or human becomes a set of agreements. Okay? So O artista se torna esse conjunto de acordos, de articulações de vários acordos. and this is, essentially Deleuze and someone's model, right, of the human as assemblage. What
Personally, I really like about this notion of work. O que ele gosta especificamente sobre essa ideia, a minhoca, is this idea that assemblage can be split and will regrow in different ways. a ideia que pode se clivar essa assemblagem e depois ele vai recrescer em várias maneiras diferentes. Because the notion of constant accumulation of the artist as a singular total being is very problematic. O artista não é uma acumulação só de várias matérias, isso é bem problemático. So to draw on whether it be Toulouse or so on, this idea of cutting, regrowing, and reformulating our agreements. A ideia de da gente sempre fazer essa recortagem para recrescer e renovar e fazer novas articulações e acordos Is what would offer potentiality for new onto epistemologies. Because if we take seriously for a second, like this idea that I cannot create new epistemologies without my body and I am intertwined, there needs a notion of the cutting, whether that be physical, and we do experience, right? Like injuries and constantly, and those change the way we think and feel. But then that also works the other way around, the way we treat our bodies. So I really like Donna Haraway's use of the worm. Sorry. Bom, ele falou sobre a relação também entre mente e corpo e quando a gente até se machuca, que isso muda o nosso pensamento de si. Bom, e aí continuando com a ideia da Dona sobre a minhoca. What I just really like that is it's bringing together the radical potentialities for new types of bodies. Nós vamos com várias potencialidades radicais para novos tipos de corpos. And the consequent epistemic diversity. E muito mais diversidade epistêmica. What about the body? E o corpo? E o corpo? What about the body? Say more about the body. It's fine. More about the body. The body. Oh gosh. It's just, Sorry. No, your questions are great. I'm just thinking about him and I want to. So my personal definition of the body would be a technical assemblage. Ele define o corpo como uma assemblagem Very simple. muito simples. But understanding that inclusive of what I was referring to as wet techniques. Tem que entender isso justamente em relação a essa ideia de técnicas molhadas. And these include the gesture, these include the tonality, these include our different modes of approaching our gender, what Robin James would term our gendered and racialized bodies. Isso inclui gestos, isso inclui tonalidade e isso inclui a maneira que a gente aborda nossos próprios corpos, que são inevitavelmente racializadas, né? E tem generificação do outro, né? Sim, através dessa linguagem. Então, aberto aí, por favor, comentários, perguntas. Eu tenho uma curiosidade. Eu como uma bicha, person. Em português, bicha. Com o uso que você fez do termo queer ecologies. Para mim é interessante, eu fiquei curioso em saber o motivo, até dentro, porque para pessoas que estão dentro dessa comunidade, community LGBT, more, a palavra tem um peso muito forte na construção da nossa história, né, na construção dos movimentos. Queer é um movimento, e aí eu fiquei curioso quando eu vi pela primeira, when I saw for the first time the title, queer ecologies. Why? Por que o uso desse termo queer, né, junto na sua construção?
Again, this might take a very long time, but A resposta pode demorar mais, vamos lá. So, when we think about the ways in which we relate to our bodies, Pensando como se a gente se relaciona com os corpos, as mediated through genders, sexuality, mediados através de gênero, sexualidade, and different forms of ontologismology. em todas essas formas, sim. The ontologismology, yes. Ontologismologia. Em termos de ontologismologia, Está construído através de museus, através de livros, de representations of nature, which continually present a cisgender, heterosexual image. representações de natureza continuam representando uma imagem cis e hétero. So if you visit like the Natural History Museum, there's always Mummy Badger next to Daddy Badger and 3 little badgers. Todos os mamíferos, todos os roedores são agrupados com mamãe, papai e os bebezinhos. And Daddy Badger is there. So on and so on. Right? So when we think this through, this becomes really important because if nature has been positioned, and I'm really only talking here about a Euro-modern trajectory. This is really clear. Okay. So outside of that trajectory, no. Sempre falando sobre a trajetória euromoderna. But when we're talking about that Euro-modern and then colonizing trajectory, Depois da trajetória colonizadora, what we witness is the positioning of nature as universal a gente testemunha o posicionamento de natureza como universal. permits the projecting of ways of being onto nature E isso permite a projeção de maneiras de ser na natureza to justify them as universal. para justificar como universais. If badgers are heterosexual, humans should be. Se esses roedores são heterossexuais, então o ser humano também deve ser. So the project of queer ecology, the project of queer, as if everyone's friends. You know what I mean? O projeto de ecologia queer Would be very, very akin to the project of ecofeminism, é como ecofeminismo. when you would understand that as being a deliberate deconstruction É uma deconstrução of intencional the base platform dessa base upon which very destructive and prejudiced epistemologies were constructed. essa base que tinha muitas epistemologias muito destrutivas que foram construídas. E aí a ideia é de desconstruir essa base. But to come back to your specific focus on the word, because I like that fact, and I agree, it's a heavy word. Por que essa palavra queer, vamos dizer, pesada? When we also think about that, that etymological trajectory within English, obviously to queer is also to strange, to make strange. A palavra queer em inglês na origem significa estranho ou estranhar. And there's a parallel function there, which is to make strange nature, is to destabilize that category. Então, a ideia é estranhar a própria natureza para desestabilizar essa categoria que está tentando, né, desmoronar. And when we destabilize that category, we do 2 things. The first thing is we prohibit what we mentioned before, hegemonic epistemologies. Então, assim a gente consegue proibir epistemologias hegemônicas That exist because they were constructed on that. que existem, que foram construídas nessa base. But the second thing, which is really important, is we see the world as it is now. Not a virgin land outside, but something strange. Something that is equally as dependent on socio-cultural formations as it is on biological formations. And we view them as enmeshed. A gente não enxerga o mundo como algo virgem, mas como algo com várias dimensões entrelaçadas. Folks, Yeah. Very good. Thank you. Eu acho que realmente
você estava brincando bastante com essa base etimológica de queer, que quer dizer estranhar. E isso às vezes não fica tão transparente, né? Quando pega a palavra do português, que não sabe a origem da palavra. E também é muito problemático, porque é utilizado demasiado, totalmente. E é muito hashtag. Isso é muito problemático. Deixa de ser estranho. Exato. Eu achei também interessante, até seguindo o Cris, porque no Brasil a entrada da palavra queer ela veio diferente. Desculpa. Isso. Pausa para a materialidade. Estou muito consciente da materialidade. Agora mesmo. Consciente da materialidade. A tecnologia existe, não é apenas a comunicação. A tecnologia existe mesmo. Desculpa. Não é nem uma pergunta, é um comentário pela pergunta do Cris e pela sua resposta, e uma observação, porque já estudei um pouco da questão queer, e a entrada do queer no Brasil, ela se deu estritamente acadêmica, muito mais do que da rua, dos guetos, de onde ela surgiu. E houve uma modificação de entendimento, de uma questão de estética, como as drags, performance e tudo mais, para uma questão de identidade, que é o que ele trouxe. Então, passou-se no Brasil a se identificar e tranquilamente dizer eu sou queer. E isso já era um estranhamento muito interessante de ser observado, até com relação ao que você trouxe e tudo mais. This came through the pattern up in the street, and at the same time it was used for a very specific category of identity, and all of this ontology of drag queens and everything else, but it didn't pop up organically in the language, right? It was a borrowing sort of top-down behavior. Just a comment. Totalmente. E nisso há muitos problemas de classe. Porque actually no, I can't do this in Portuguese. But because I think that this is a problem of class and the intersection between class and globalization. Isso tem a ver com classe e a intersecção entre classe e globalização. Because for me, I'm conscious of who I am, Entende sua posicionalidade de quem ele é. So I'm using this word within a very specific time and space, and now I'm in a very different time and space. So I really appreciate your comment, because I think it's incredibly important to understand that words as technologies don't migrate neutrally. Palavras como tecnologias não se migram tão inocentemente. E ele entende que o uso de queer no tempo e espaço que ele preparou essa palestra, essa pesquisa, não é o mesmo tempo e espaço atual, de agora. Então ele agradece muito a constatação. Muito obrigado por todo o comento. Olá, eu tenho uma pergunta em duas partes sobre o seu ponto de vista sobre dois artistas que você mencionou. Uma delas foi, acho que a última, a Episteme, e você usou o termo que ela não é nostálgica. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, assim, especialmente quando a gente pensa aqui nas discussões que a gente tem nas artes atualmente, assim, pensando culturas originárias, pensando também a ideia de ancestralidade. Eu fico pensando como a gente usa essa palavra, assim, quem define o que é nostálgico ou não, sabe? Sim, porque também me parece que corre o risco de dizer, isso é nostálgico, me parece que pode ter o risco aí de ser uma predeterminação hegemônica. Essa é uma parte do Totally. No, so there was actually more of a problem with the slide than anything else. Nostalgic was in quotes. Nostálgico ele colocou entre aspas.
which was referring to the post-structuralist scholars who were being nostalgic for an imagined previous existence. Isso foi o termo dos post-estruturalistas que estavam imaginando uma existência anterior. E eles tinham essa nostalgia. Então, ele justamente estava usando aspas para problematizar o uso deles desse termo. And in the regard that Esmeralda Spalding was not fetishizing an imagined past of post-structuralist scholars. I completely agree with you that defining nostalgia is very, very problematic. And, well, Yes. Trying to find saudade. Não, just Não, ele fala que é difícil definir nostalgia, sem dúvida, mas que a Esmeralda não estava remetendo essas coisas. And maybe to give an example from the context I'm coming from too, right? If we think about Ireland in this very moment, Irlanda, atualmente, we, for maybe not the first time, but for the first time seriously, have a huge far-right movement. pela primeira vez tem o extremo-direito na Irlanda. And the nostalgia for an island, pre-colonized Ireland, is really strong. Essa nostalgia para a Irlanda ancestral está muito forte agora. But at the same time, of course, that nostalgia is also very real and rooted in colonization and the erasure of language. So, a língua irlandesa basicamente é muito ameaçada. Basicamente, não se fala assim, as crianças não se falam irlandês. A língua está meio moribunda. Então, isso traz essa nostalgia, né? De pré-colonização da língua, como tinha antes. which I couldn't agree more with it. It's a very, it's a term that needs to be very careful. Vamos ter bastante cuidado com a nostalgia. E a segunda parte que foi sobre uma artista japonesa, que foi sobre, eu acho que sobre a questão do blackout. E aí eu fiquei pensando, né, que o que eu entendi da sua fala foi que ela defende que a gente deveria se acostumar com o blackout. Used to living Eu entendi isso, sim. E aí eu fico pensando se também seria se de repente uma provocação poética, ou porque a gente também vem de alguns traumas, digamos, de formas de blackout. Por exemplo, a pandemia, eu acho que foi uma forma de blackout que ninguém se acostumou, na verdade. A gente não se habituou àquilo. Então eu fico também pensando em romantizações que também eu super segui seu raciocínio e concordo com essa ideia dessa tecnologia hegemônica, determinista, mas é como você falou também, ela também é um fator, como a natureza é um fator, como tudo é um fator, a gente também, de alguma forma, depende de tecnologia, né? E a gente está num país que tem muita carência especialmente muita carência de tecnologias e que precisam ser supridas. Né? A gente não pode simplesmente dizer vamos se acostumar com esse estado, com essa atual, com uma determinada condição, sem determinado tipo de... Ainda mais ela sendo japonesa, que é esse lugar da tecnologia pop, eu acho que ela está num lugar até um pouco assim, não sei, distante de entender um lugar sem certos equipamentos, digamos, sabe? Eu não sei, eu queria ver se eu entender um pouco melhor o que ela queria dizer, como você entende ela dizer pra gente, vamos se acostumar com blackout, sabe? I think it's a really wonderful observation. Thank you so much. It's a brilliant observation. I think for her, I mean, this is, I don't want to speak for Agama. Difícil falar por ela. Because of the asked. So I think that there's an interesting question there around, on the one hand, dependency, and on the other hand, accelerationism.
tem uma questão sobre, por um lado, a dependência, mas, por outro lado, a aceleração. Because when we think about climate collapse, and the anthropocene, even if now it's not really complicated, but when we think about climate collapse, Quando pensamos sobre desastres climáticos, assim, no antropoceno, you swiftly end up stuck between nostalgia, come back here, and accelerationism. logo você está nessa posição que está preso, não sabe se quer aceleração ou nostalgia. In which we have Musk, going to the moon, or Mars. And I think Akama's point is that in the middle of that, there is the need to recognize whether the blackout is electrical, or whether it's communicative, or whether it's perceptionary. Esse apagão é tecnológico, é comunicativo, é perceptual? Que tipo de apagão a gente está falando? These blackouts will continue to happen unless there is political restructuring. Vão acontecer mais apagão de todos esses tipos, pandemia, todo tipo de blackout, a não ser que a gente tenha uma grande mudança política. Because whilst it's very much true there are missing technologies from different geopolitical locations, the artificiality of why they are more missing from one place than another is very constructive. Eu acho que é até construtivo pensar sobre o fato que existe uma artificialidade justamente no fato que não tem tecnologia em todo lado igual. So if we think about like dependency theory in relation to technology, like the Atacama Desert, perfect example. Deserto de Atacama no Chile. Mine lithium, produce expensive eco battery car, sell back for crazy price. If you can't buy that expensive car, you're a bad person. Pegar o lítio do deserto, faz um carro moderno com bateria desse lítio e se não consegue comprar, se é caro demais, bom, você não está fazendo parte desse progresso todo. So for Akama, there is a potentiality in analyzing the blackouts that are and will happen. Ela vai analisar todos os apagões atuais e parece que meio inevitáveis no futuro também. Now, I'm not talking for her, but talking for me. Falando por ele mesmo agora. You know, I think that there is an important recognition in that, which is that this blackout does happen. It does not happen accidentally. Apagões não são acidentes. And therefore, the analysis of the blackout is critical. Então, é crítico analisar a natureza desses blackouts, desses apagões. But at the same time, the solution cannot be for the whole world to have more and more technology deterministically defined, because that technology is dependent on dependency. A solução, mesmo tendo carência para tecnologia, não pode seguir essa visão de precisar mais tecnologia, porque essa dependência depende de uma grande dependência. Exactly. So we need to, and then we come back to Renato's question about technology in time and space. We come to this need to historicize the growth or the development of technology to open maybe a new way or new ways of thinking through technology specific to locality and history. Vamos pensar sobre tecnologia realmente relativizados a certos espaços, lugares e histórias, trajetórias. I hope that. Sure. Okay. É um comentário, né? Gente, eu acho que... Eu vou falar um instantinho. Eu queria saber se vocês estão cansados, se a gente deve parar. Fazemos mais. Se você quer fazer uma pergunta? Porque eu estava na lista e eu estava ela. A gente continua. Aí o Diego tinha um? Não. Não, Diego não. No máximo. Two or three more. No máximo, tá. Não,
achei a palestra muito bonita, muito inteligente, muito interessante para os problemas atuais, né? De como pensar o humano, né? Numa relação que você coloca com a técnica, né? Essa cosmotécnica que constitui o corpo humano, na relação também com os não humanos, que é a técnica, enfim, e também os minerais, né? Podemos ir adiante nessa relação dessa cosmotécnica que, no fundo, critica a própria ideia de identidade. A identidade ligada, se chamou de singularidade, e eu diria individualidade, ou seja, o corpo como individual, né, separado desse outro que não é ele, né? Seja o mineral, seja a técnica, seja o que for. Achei muito interessante, tudo muito bonito também, os exemplos que você deu artísticos. Eu acho muito interessante porque você não foi para nenhum lugar que identificasse, fizesse identificações muito clichê, né? Do que seria, enfim. Ou seja, você fugiu da própria ideia de identidades, né? Porque o que você me parece estar propondo nessa relação de cosmotécnica é esse corpo poroso, como a minhoca, esse corpo poroso, né? Acho muito interessante, mas eu vejo que artistas também não sonoros investigaram muito o corpo não poroso. No Brasil, uma delas foi Ligia Clark, né? Entre outros, que problematizaram o corpo não poroso. Um dos conceitos principais de Ligia Clark sobre esse corpo não poroso se diz precariedade. É o conceito que ela fala. É a precariedade, que vai criar a relação de um espectador com a obra. Então a obra não tem uma unidade e uma identidade que pode ser analisada, mas ela estará na relação com o corpo do espectador. Então Ligia Clark fez essa análise e foram artistas que criticaram o ocular. Por outro lado, eu queria te perguntar sobre a frase que você fala de o corpo conjectural, eu diria que tem a ver com o corpo precário da própria Ligia Clark. Precarious body. Que tem a ver, Conjectural body has to do with precarious body. porque tem a ver com esse corpo poroso. E você fala, em algum momento, de epistemologia, você está falando o tempo inteiro de som, eu acho lindo que você privilegie, né, essa dimensão na arte que parece ser a sua pesquisa, né, muito bacana. Por outro lado, quando você fala de foge do ocular cêntrico, das epistemologias ocular cêntricas, eu queria saber de você o que significa, porque o olhar não é ocular. O olhar é, sobretudo, conjectural, porque a constituição do corpo é dada pelo olhar do outro. Então, a imagem não tem nada a ver com o ocular. Eu só queria saber por que você, ao privilegiar o som, parece dizer que outras dimensões sensíveis estão na ordem do ocular. Ou se estão. Okay. So, primeiro, muito obrigado. Que pergunta. Secondly, I completely agree with everything you're saying regarding Ligia Clark. So she has a work, Anthropophagica,
that I use quite extensively to talk about the porosity of the body. Ele usa essa obra antropofágica para falar sobre essa porosidade. Especially in relation to other works about the body, contemporary works. Guto Nobrega, who was here in Rio, Gilberto Esparza in Mexico. My friend. Gilberto Esparza? Guto. Guto Nobrega? Okay, we're talking. But, you know, I think, well, no, okay, let's use Guto Nobrega. I think his work, really, with the, you know, the black, is a perfect example of how one can tie that balance between something that is based on sight, as you said very nicely, and the necessity of plural senses for a machine-human, I'm not going to say symbiosis, but companionship. Ele tem esse trabalho chamado respiração, né? Chamado respiração, que usa várias maneiras sensoriais para estabelecer essa relação de companheirismo, ou de fazer companhia entre o ser humano e a máquina. Pois, quite early on, there was a quote by Salomon saying that sound won't save the world. O som não vai salvar o mundo. Isso foi uma citação. And I did not mean to intend that all of the senses are kilocentric. Actually, I love your comment about the difference between sight and oculocentrism. Ele não quis dizer que todos os outros sensibilidades sensoriais são oculocêntricos. Ele adorou a pergunta que realmente o que é ocular não é necessariamente visual. This is wonderful, but I would maybe even further that statement and think about the way. So you say the gaze of the other, and of course, you know, Franz Fanon was the basis of a lot of my PhD. You know, it's like, doutorado dele foi sobre esse olhar para o outro. But also, if we come back to the presentation, maybe there's an interesting way of thinking about porosity through light. Because to see is to be pierced by light. Pensando sobre porosidade em termos de luz, porque enxergar significa furar com luz. And to actively that penetration through the meatus of the eye, através desse miato, o canal da minhoca, affects a interior change. Right. Vai criar uma mudança interna. So for me, I think it's not, you know, I don't privilege sound and everything else is oculocentric. But I think that there's a very interesting way that sound offers, but we could do the same with sight or touch. Ele não quis privilegiar a dimensão apenas sonora. Ele disse pode ser tátil, pode ser visual. This was only from the presentation. Apenas foi essa palestra. But of almost rematerializing that sensorial process. And from the base of the material of the sensorial process, arriving at a different form of phenomenology, right, which accepts the gaze totally, but also accepts the material techniques of the gaze, which is penetrative and através dessa materialidade chegar a uma outra fenomenologia que vai ao mesmo tempo respeitar essa questão do olhar, mas ao mesmo tempo at the same time respect the gaze, but also recognize its basis in materiality. Mas reconhecer que tem uma base na materialidade. Exato. Já foi? Bom, acho que podemos fechar. Até porque Just a question, just a comment. Okay. Not a question. Só que eu acho interessante como podemos fazer algumas relações, some connections between queer ecologies, ecofeminismos, and I don't know, não sei se você conhece, if you know Anne Sprinkle and Beth Stephens. And Anne Sprinkle, both United States, artists of the United States, elas têm trabalho, artist work, called ecosexual. Então, como todas essas questões vão se conectando, vão coming together because
ecology, sexuality, queer, nature. E achei interessante, é só um comentário sobre como isso como todas essas coisas vão se conectando para pensar esse queer, esse estranhamento, esse rompimento colonial. Exatamente. I would maybe add just one thing. It's just if you read Octavia Butler's Kindred, thank you. If you didn't, Livro dela sobre super worth reading by taking this kind of extreme notion of the parasitic / sexual / care-based relationship we form with the other, in this case alien, but ambiguously so that it could be the other generated in a variety of ways. It's a good read. Yes. o livro é muito bom sobre todo esse estranhamento com alienígenas e essa questão de sexualidade, com um livro, muitas relações, enfim, recomendo o livro. Não sei se é traduzido. There is another book of her called Earth as Asexual. It's very good. Amazing. Thank you. Ok, acho que então chegamos ao final. Thank you so much. Obrigado. Agradecer ao Renato por ter trazido o convite a você, que realmente foi uma surpresa. Eu amei a palestra. E agradeço muito ao Renato. Acho que a discussão que temos tentado ter tem muito a ver com a discussão que a gente tentado ter. Podia, por exemplo, prender ele aqui. Ficar aqui na voz. Ficar a voz. So happily. Give me a job. A gente vai pensar nisso. It's okay, the weather is much better than Ireland.